Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui para o canal da GFC e dessa vez eu queria comentar com vocês sobre um texto que fez muito sucesso lá no meu blog, que foi o das 3 leis da educação financeira. Eu me baseei para criar essas 3 leis na engenharia. Tive uma boa parte da minha vida, acabei estudando a engenharia e lá a gente tem muito essa questão de leis. Então tem as leis da física, por exemplo, as leis de Newton, tem leis da termodinâmica, leis da química. Então as leis basicamente são alguns experimentos que acabaram acontecendo e foram demonstrados padrões. E para facilitar cálculos e futuros experimentos, essas leis servem como base. E eu acho legal a gente também, na educação financeira, pensar em algo parecido nessa linha de facilitar a prosperidade financeira de cada pessoa. Então vamos lá enunciar as 3 leis da educação financeira. Então a primeira lei é a lei do equilíbrio. De novo eu tentei buscar um paralelo com a engenharia, então eu lembrei de alguns conceitos de energia, de massa, que a conservação. Tem uma ideia também da química, que Lavoisier até fez esse enunciado, que nada se cria, tudo se transforma. Então, pensando um pouco nessa questão de conservação, resolvi fazer esse paralelo com as finanças. Então, qual que é a ideia dessa lei do equilíbrio? É que, na verdade, é importante que haja uma receita para que ela sustente as nossas despesas, os nossos custos. Para o cenário ideal, vamos dizer, o menos pior dos cenários é aquele que a pessoa consegue pelo menos sair no 0 a 0. Ou seja, ela não está num cenário de dívida. Claro, o cenário mais interessante, financeiramente falando, acaba até impactando com felicidade, com bem-estar, é sempre importante sobrar mais do que a gente acaba tendo de gasto, para a gente poder fazer reservas para não prejudicar o nosso futuro. Então essa é a ideia também da questão de guardar, de poupar. E pensando também um pouquinho no lado oposto, que eu comentei rapidamente com vocês, tô devendo, tô gastando mais do que eu recebo, isso daqui já sai do equilíbrio, né? Esse cenário já faz a gente precisar recorrer a empréstimos, a créditos de terceiro, porque aí vem o impacto de juros, o aluguel que a gente acaba pagando pelo dinheiro de uma outra pessoa ou de uma instituição, então isso acaba sendo um impacto. Por isso que é importante ficar nesse cenário do equilíbrio. É daí que veio essa ideia a lei do equilíbrio. A segunda lei, também um paralelo de novo da engenharia, buscando o conceito da entropia. A entropia é muito usada na termodinâmica, que a tendência natural das coisas é a desordem. Então tem experimentos que mostram que se você põe num recipiente, vamos supor, um recipiente com moléculas A e moléculas B, se elas têm uma membrana dividindo uma das outras, elas conseguem ficar divididas. Mas uma vez que a gente tira essa membrana, as moléculas vão se bagunçar todas e a desordem acaba sendo o que acontece. E nas finanças eu fiz um paralelo com essa ideia de quem tem um negócio próprio ou quem tem mais de uma conta. É importante que a gente crie essa membrana, né, essa divisão, a gente tenha esse controle sobre as nossas finanças, porque senão a tendência natural é que tudo vire uma bagunça. Então, por exemplo, o cara que tem uma conta PJ e uma conta pessoa física, se ele não toma esse controle, esse cuidado para deixar tudo bem organizado, a situação vira um caos. Então é daí que vem o conceito da entropia. Então aí a segunda lei, a entropia no quesito das finanças, né, também acaba acontecendo. E a terceira lei é a lei da transformação. Nas finanças, como eu já falei até um pouquinho quando a gente estava comentando a primeira lei, é muito importante que a gente consiga poupar para guardar esse dinheiro e conseguir investir e ver os juros trabalhando a nosso favor. Porque no caso do crédito, como a gente falou, no caso do empréstimo, a gente paga pelo aluguel do dinheiro de uma outra pessoa, de uma instituição financeira. E aqui nessa terceira lei a gente quer ver justamente o contrário. A gente quer acumular esse dinheiro para investir e ver o dinheiro sendo transformado em um montante maior. É juros atuando sobre juros ou uma ação valorizando. Também acho que é importante comentar nessa lei que para essas coisas se transformarem, seja financeiramente falando ou qualquer coisa, é preciso um certo crescimento, um certo tempo. Com as finanças, quando a gente vai comentar, tempo é muito importante. Então, aqui eu quero deixar claro, para você ter um grande retorno, ou você vai ter que aumentar um potencial de risco que você está tomando, ou é deixar o tempo trabalhar a favor do dinheiro. Caso contrário, quando você vê que uma pessoa, ou você se depara com uma situação que promete um grande retorno, sem um risco, num curto tempo, é algo estranho, é de se suspeitar.
Então é importante ter essa estratégia em questão de investimentos para a gente transformar o nosso dinheiro em algo maior. É um paralelo muito parecido que a gente tem, por exemplo, com o plantio de uma árvore. A gente tem que preparar a terra, escolher a semente certa e ir cuidando dela para um certo tempo, não é um tempo tão curto, essa árvore crescer. E com o nosso dinheiro é parecido. A gente tem que tomar todo esse cuidado para conseguir colher os frutos no futuro. Então essas foram as 3 leis da educação financeira. Também queria agora, como eu fiz uma grande comparação com critérios, com cenários da engenharia, mas tem uma grande diferença, né? A engenharia é uma ciência exata. Finanças, por mais que tenha matemática financeira envolvida, números envolvidos, ela não é 100% exata. Depende muito de um lado comportamental, um lado de hábitos, um lado emocional nosso. A gente já falou em alguns vídeos, alguns materiais nossos sobre psicologia econômica, sobre essa questão do poder do hábito. Então é a gente também trabalhar esse nosso lado mais emocional. Esse foi o vídeo de hoje, então, comentando essa questão das 3 leis da engenharia. É um tópico que eu quero desenvolver ainda mais, virão novos vídeos, novos materiais lá no blog, no Face. Então, se alguém tiver algum comentário, ou quiser comentar alguma coisa que a gente falou no vídeo, coloca aqui embaixo. Se inscreve no canal para ficar sempre por dentro desses novos vídeos que a gente está postando. Curtam o vídeo e um abraço a todos.